espero que vocês estejam bem. Nosso exercício de hoje é da UERJ. E a gente vai bater o olho na tabelinha, vai ver que tem um satélite, raio da órbita circular, velocidade orbital. A gente já vai dar uma desconfiada que tem a ver com movimentos circulares ali em volta do planeta Terra, né? Aí, tá passando um carro de som, peraí. Continuando, vamos lá. Então, ele fala pra gente considerar a existência de um planeta homogêneo, não necessariamente a Terra, situado em uma galáxia distante, então definitivamente não é a Terra. E as informações sobre seus dois satélites apresentados na tabela. Aí ele fala que para o satélite X, o raio da órbita é 9R e a velocidade é Vx. Para o satélite Y, o raio da órbita é 4R e a velocidade é Vy, e ele fala para a gente considerar essas órbitas circulares. Então, os satélites estão dando voltinhas bem redondinhas, com raio constante, ao redor desse planeta hipotético. Sabe-se que o movimento de X e Y ocorre exclusivamente sob a ação da força gravitacional do planeta. E ele quer saber a razão, a divisão, né, a fração Vx sobre Vy. Então, para facilitar a nossa visualização, vamos imaginar o nosso planeta super redondo, como os meus desenhos costumam ser. E aqui está o satélite, e aqui está o outro satélite, né? Um tem raio 4R, então está mais pertinho, o outro 9R está lá longe. O mais longe é o X e esse aqui é o Y. E a gente sabe, então, que o raio X é 9R, o raio Y é 4R. A gente quer saber a razão. E o planeta tem uma certa massa e-mão. Aí a gente pode dizer que a massa do satélite X seja mx e a do satélite Y seja my, que a gente não sabe qual é. Mas para a gente analisar a força gravitacional, a gente sabe que ela é uma atração entre massas. E na fórmula da força gravitacional, a gente tem as massas dos dois corpos que estão se atraindo. Então, a gente vai pensar nas massas para a gente poder se localizar no que a gente vai fazer. Então, basicamente, qual vai ser a ideia? A gente vai analisar a combinação planeta-satélite X para ver a força gravitacional, essas continhas aí, e ver qual a relação dessa força gravitacional com a velocidade. O que vocês acham? Qual é a relação? Aí depois a gente vai fazer a mesma coisa para o Y. A combinação entre a dupla planeta-satélite Y, força gravitacional. Com a força gravitacional, ver a relação com a velocidade. E aí a gente vai fazer a razão que ele quer de fato. Aí, lembrando da fórmula da força gravitacional, que vai ser G, eminho, massa do planeta, massa do satélite, as duas massas envolvidas, dividido pelo raio ao quadrado, pela distância entre eles ao quadrado. A gente vai considerar que essa distância que ele já deu aí é a própria órbita do raio, né? Ele já falou isso. Então, não tem que somar com outra coisa nem nada do gênero. Mas se ele tivesse falado a altitude do satélite, por exemplo, aí era em relação à superfície, a gente ia ter que somar com o raio do planeta também. Não foi o caso, mas poderia acontecer. Já entenderam a relação com a velocidade? Eu dei uma dica ali. Nesse caso, em que os satélites estão apenas sob a ação da força gravitacional, a força gravitacional é a própria força resultante, que num movimento circular é a força centrípeta. Então, a força gravitacional é a força centrípeta. E a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado, a velocidade aí que a gente quer, dividido pelo raio. Então, é aí que a gente vai fazer as nossas continhas para ver a relação com as velocidades. Então, a gente vai usar a fórmula da força, que eu já falei, que é G, é a constante da gravitação universal, eμ sendo a massa do planeta. Vou fazer primeiro para o X, então mx, dividido pelo raio X, que é 9R, eu já vou trocar, ao quadrado. Só que aí tanto 9 quanto R estão ao quadrado, então a gente tem que tomar cuidado. E a força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta, é a massa do corpo que está girando, no caso do satélite X, vezes a velocidade dele ao quadrado, dividido pelo raio Rx. E aí vai diminuir o problema do quadrado, porque a gente vai cortar um R de cada lado, a gente vai cortar a massa que tem dos dois lados, então a gente percebe que a velocidade dele não depende da massa dele, não depende da massa do satélite, por isso que cortou a massa, por isso que ele não deu massa do satélite, então a gente não vai usar isso. Aí a gente pode cortar um raio, então vai sobrar só um do lado esquerdo, por isso que eu cortei com o quadrado. E aí a velocidade já está isolada, automaticamente vai ser G, eμ, dividido pelo Rx, que é 9R. E aí, se a gente tirar o quadrado, vai ficar raiz de G eμ sobre o Rx, que é 9R. Então, o Vx oficialmente vai ser G raiz de G eμ sobre 9R. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa para o satélite Y. E eu vou sair daqui, porque senão eu vou ficar... Deixa eu ver para onde que eu vou, que eu não vou atrapalhar nada. Eu vou aqui em cima, porque ali embaixo a gente já anotou as informações daqui. Então, para o satélite Y, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente já sabe que vai cortar as massas e que... Derrubei meu celular. Já vou para a última parte direto.
E aí eu vou trocar o RY por 4R, que é o que a gente tem. E aí eu vou sumir com essa parte para a gente poder fazer a razão, né? Vou fazer então Vx sobre Vy, que é o que a gente quer saber. Então, no lugar do Vx lá em cima, eu vou pôr raiz de G mão sobre 9 rão. E embaixo, raiz de G mão sobre 4 rão. E aí eu tenho que deixar isso mais bonito, né? Isso até poderia ser uma resposta, só que como ele não falou nada de constante de gravitação de massa do planeta no enunciado, oficialmente a gente não pode deixar em função disso. A gente só pode deixar em função das coisas que ele fala no enunciado, que no caso seria o rão e só, basicamente. Ele não falou mais nenhuma outra coisa, e as velocidades foi o que ele pediu. Então, vamos fazer aqui, primeira coisa, a gente tem uma raiz sobre a outra. E uma divisão de duas raízes é a mesma coisa que a raiz da divisão. Diferente do que acontece com soma e com subtração. Com multiplicação e com divisão funciona assim. Então, a gente pode imaginar uma raizona de tudo isso, e aí a gente consegue fazer um barriguinha, um extremos pelos meios ali dentro, para a gente ficar com uma fração um pouco mais razoável, né? Que tenha só uma parte de cima e uma parte de baixo. Então, eu vou fazer um barrigão aqui, G mão sobre 4 é rão, e embaixo G mão sobre 9 é rão. Tudo dentro da raiz ainda. Então, vou sumir com o resto da minha conta. Agora, eu acho que eu posso voltar para cá. Então, vai ficar G mão sobre 4 é rão em cima e G mão sobre 9 é rão embaixo. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou cortar tudo que eu não queria, né? Então, eu vou cortar G, vou cortar M, vou cortar R, que é tudo igual. Vai sobrar só raiz de 4 sobre 9. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Então, isso vai dar 2 terços. E eu poderia aproximar, se eu quiser, para um número decimal, mas eu sei que isso vai dar uma dízima e não gostamos de dízima aqui neste canal. Nem muito de aproximações. Então, isso pode ser a nossa resposta. Vx sobre Vy é igual a 2 terços. E é isso. Terminamos o exercício. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. E a gente se vê depois de amanhã. Tchau, tchau. Até o próximo.